Senta lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast Senta lá, Cláudia. Meu nome é Letícia, sou editora da revista Cláudia e estou aqui com a Fê Rezende, a Fernanda, que acabou de lançar um livro super legal com a Cris Anetti, que é a coautora. O nome é Substitua Consumo por Autoestima, um guia de compras conscientes. Então, basicamente, ela vai nos ajudar a saber como ser mais conscientes ao comprar menos e assim tornar a nossa vida e o mundo melhor. Oi, Fê, tudo bom? Tudo, querida. Obrigada por me receber. Imagina, para contextualizar a nossa conversa, eu trouxe alguns dados só para as pessoas sentirem o impacto disso. A gente tem muito falado sobre impacto ambiental e os reflexos do nosso consumo, principalmente quando a gente fala de consumo de plástico, por exemplo. A gente tem falado muito sobre isso no mundo, no meio ambiente e também na sociedade. Mas, especificamente sobre a moda. Eu trouxe aqui o resultado de um estudo que foi publicado em dezembro do ano passado na revista científica Environmental Health. Ele avaliou os impactos socioambientais do consumo de moda, especialmente de fast fashion, que são aquelas grandes redes que produzem largamente e têm preços mais acessíveis. E a gente consegue entender um pouquinho por quê. Mais ou menos, segundo o estudo, são 80 bilhões de peças de roupas compradas anualmente, com um rendimento de 1,2 trilhão de dólares para a indústria da moda global. Então, o movimento é muito dinheiro e é muita peça de roupa. Países como Bangladesh e China, que são países que têm leis trabalhistas que não são tão parecidas quanto as do mundo ocidental, são responsáveis pela maioria da produção mundial de vestuário. Fê, como começar a pensar nesses números e chamar para si a responsabilidade, sem ficar desesperada ou louca, achando que a gente nunca mais vai poder comprar nada? Se a gente tivesse desesperada, Letícia, a gente não estava lidando com esse problema hoje. Então, um começo de conversa ninguém está desesperado, está todo mundo muito bem com o consumo que vem praticando. O que acontece, você me falou um número aí, 80, quantas roupas são compradas por ano? Isso, tem números que divergem. Eu já vi um número que é, por exemplo, 170 bilhões de peças produzidas. E aqui é 80 bilhões de peças de roupas compradas. Então, exato. Foi nisso que eu me peguei. Eu tinha um dado de 150 bilhões de peças produzidas por ano. Se só estão sendo compradas 80, então a gente já está descartando antes mesmo da gente descartar. Então, quando a gente fala consumo… Esse livro foi escrito em 2016 e ele foi relançado agora. Então, hoje, a gente já tem consciência de não usar o termo consumo consciente com tanta facilidade, porque consciência mesmo é a gente não demandar desse mercado, é a gente não comprar. Então, faz mais sentido a gente começar a falar em consumo responsável a partir de uma ideia de medir o que é necessidade, o que é desejo, o que é impulso. Porque precisar mesmo, a gente precisa de abrigo, água, pertencimento, assim, preencher os vazios dos nossos corações, assim, roupa mesmo, a gente não tá precisando de mais uma calça preta, mais uma calça jeans. E de que jeito, nessa onda de fast fashion, de facilidade, de roupa a R$19, sendo que quem produz recebe 1 centavo de real ou de dólar, né? Como que a gente chegou nesse lugar de confiar mais no produto do que na nossa capacidade interna de ser criativa na hora da gente se vestir? Por que a gente sente mais gostosura comprando um troço novo, levando para casa, mesmo que ele não funcione como a gente imaginou ou viu na propaganda que ele funcionava, porque a gente é diferente, e a gente parou de exercitar a nossa força interna, nossa capacidade de exercício criativo de fazer as nossas poucas coisas renderem mais. Porque a gente, como mulher, a gente sabe, ter muita coisa no guarda-roupa não ajuda a gente, na real, mais atrapalha do que ajuda. E a gente tem usado muito pouco das coisas que a gente tem. Então, quando a gente bota todas essas coisas no papel, primeiro, faz pouco sentido pra gente mesma, no nosso âmbito particular, e eventualmente, quando a gente adquire alguma inteligência, consegue algum tempo extra para se estudar técnicas de estilo e de moda, para então juntar esses dois conhecimentos e fazer melhores escolhas, aí sim a gente pode ter algum impacto no mundo, na ética, nas relações de trabalho em volta da gente, mas eu sou muito defensora da gente partir desse primeiro lugar particular do bem-estar da gente mesma. Então, acumular esse monte de coisa não está ajudando. De que jeito desfazer a lógica do acúmulo como sucesso ajuda a gente a individualmente impactar no coletivo?
motivo? Eu vim aqui buscar o dado que a gente estava falando dos itens de vestuário que são descartados, né? São números que foram reunidos pelo movimento Fashion Revolution. 150 bilhões de itens de vestuário, então. E, segundo esses dados, um americano médio descarta quase 36 quilos de têxteis por ano. Roupas que ele não usa, às vezes não usou nenhuma vez, a gente não tem como saber. Isso gera mais ou menos 14 milhões de toneladas de lixo todo ano. E isso a gente está falando só nos Estados Unidos. Se a gente pensar no mundo todo, é muito maior. Eu queria já falar de um outro dado ambiental para a gente parar de falar de dados e falar de questões mais práticas, que quando a gente fala disso, tem muito sobre o descarte, mas tem sobre a própria produção de roupa. Um dos principais impactos tem o cultivo, desde o cultivo do algodão, por exemplo, para produzir as peças, ou também o uso de certos tecidos que são derivados do petróleo. Por exemplo, o poliéster, que é um dos mais comuns hoje em dia, e principalmente quando a gente fala em fast fashion. Além disso, também há o descarte dos líquidos residuais usados no tingimento. Então, isso polui rios, etc., e é repleto de substâncias tóxicas e metais pesados. Então, é um impacto muito presente nos locais em que isso é produzido. Sem falar do trabalho, que nem sempre cumpre as medidas sociais e regras de dignidade e de carga de trabalho decente, que a gente encontra não só nesses países como Bangladesh e China, mas até no Brasil. Então, vamos lá. Se a gente estava falando, né, sobre usar mais criativamente e comprar menos, porque assim, na verdade é isso, né? Se for parar para pensar o que a gente não precisa de nada. Mas o fato é que a gente vai continuar comprando. Por onde começar? Qual a principal pergunta que a gente deve fazer antes de comprar uma peça, por exemplo? Olha, sobre esses dados que você estava falando, Letícia, tem uma fonte muito maravilhosa para quem se interessa por estudar mais isso, mas com reflexo na prática. Não só o dado pelo dado, porque eu sou de humanas, eu ouço esse monte de número, não me pega emocionalmente, no coração. Eu sinto que é um problema, mas não me pega. Quando a gente estuda isso, esses dados aplicados na prática, à preservação do meio ambiente, para a própria preservação da raça humana, né? Porque a Terra vai viver sem a gente, se a gente acabar. A gente está acabando com a gente mesma. E para a gente entender como essa indústria da produção têxtil impacta nas relações de trabalho e, portanto, na ética entre relacionamentos seres humanos na Terra, eu indico super a gente conhecer os materiais produzidos pelo Modifica. Você conhece? Sim, www.modifica.com.br, da Marina Colerato. Ela faz muita pesquisa junto a órgãos que organizam e sistematizam as políticas públicas que organizam essa indústria. E ela tem muitos dados que trazem a gente para uma realidade mais próxima desses dados, de um jeito que a gente enxerga como que o nosso guarda-roupa dentro da nossa casa, aquelas duas portinhas, impactam num ambiente muito maior, que é esse da produção têxtil. Então, quando a gente está de frente para esse guarda-roupa, a gente tem 3 perguntas que a gente pode começar a se fazer para daí, de lá, começar a ajustar o que a gente precisa de verdade, ou o que a gente gostaria, ou o que a gente tem vontade de ter. Essas 3 são 3 palavrinhas, assim, quero, posso, preciso. Porque querer pode ter a ver com uma necessidade, suprir uma necessidade. Então, a gente usou uma peça até o final e veja que, quando a gente fala em alimentação, consumo de alimentação, consumo de alimentos, se a gente fala consumir uma maçã, a gente está falando de comer essa maçã inteira. Por que roupa a gente acha que tinha que ter cara de que saiu da loja o tempo inteiro pro resto da vida, sendo que ela só tem essa cara quando ela efetivamente sai da loja? Então, quando a gente está falando de querer alguma coisa para suprir uma necessidade, a gente provavelmente conseguiria resgatar essa sensação de que necessidade tem a ver com falta, com não ter. Então, se eu tenho 3 calças jeans e eu quero uma outra calça jeans, isso não é uma necessidade, isso é uma vontade, um desejo. Às vezes até um impulso. Se a blogueira tá vestindo uma calça muito linda e aquele clique tá muito fácil na rede social para mim, esquentar o cartão de crédito é o mais fácil. Mas a gente sabe que a gente lida com o pós. Então, pensar nesse quero, pensar nesse posso, até de olho na nossa própria conta bancária, né? A gente tem a longo prazo também, porque às vezes eu tenho esse dinheiro para pagar agora, mas eu posso usar ele para alguma coisa muito mais interessante para mim, né? E aí a gente chega num ponto-chave, que no preciso, se a gente segue no quero, posso, preciso, no preciso a gente consegue colocar em perspectiva, primeiro a nossa demanda e depois a sugestão do mercado. Então, não existe eficácia na gente adquirir um monte de informação de moda, um monte de informação técnica relacionada a como a gente constrói o nosso estilo pessoal, de que jeito a gente molda a identidade nas escolhas de vestir que a gente faz. Isso faz pouco sentido se a gente antes não pesquisa na gente
gente mesma qual é a demanda. Então, como eu quero me sentir na vida, não necessariamente só com roupas, como eu quero parecer. E parecer desse jeito que eu quero me parecer, significa o que pra mim? Porque as ideias que a gente tem de estilo são muito maleáveis de acordo com a subjetividade de cada uma de nós. Cada uma de nós é um universo muito singular. Então, se eu digo, eu quero parecer criativa, e você diz, eu também quero parecer criativa. Quando a gente vai olhar isso em forma de elementos visuais que compõem guarda-roupa, o seu criativo pode ser diferente do meu criativo. O meu sexy pode ser diferente do seu sexy. A gente tem essas singularidades, esses pormenores. Isso nos ajuda também a fugir um pouco daqueles lugares comuns, porque às vezes nessa de reduzir consumo e fazer um armário cápsula você tem que ter a camisa branca ideal, a saia lápis preta ideal, que nem sempre funciona pra todo mundo, né? Se você é uma pessoa super colorida, não faz sentido talvez ter a saia lápis ideal, sei lá, você é uma pedagoga que trabalha com crianças. Olha, faz parte disso? Call-me ingênua, mas eu até acredito que a gente passou dessa fase. Acho que a ideia que publicações ou propaganda tentou implementar e conseguiu durante um tempo, da gente ter que ter coisas, já é um pouco velha. Não, eu não quero ser excludente. Mas eu tenho a sensação de que a gente passou dessa fase já. A gente já entende que a gente não precisa ter as coisas que dizem pra gente que a gente precisa ter. É um fundamento do capitalismo ou do anticapitalismo. Mas se a gente olha pra isso especificamente no ambiente da moda, a gente falta exercitar essa outra ponta dessa equação, que é a gente sabe que a gente não precisa ter isso. Mas por que a gente ainda tá sendo seduzida pelas imagens que a propaganda cria? E o meu palpite é, como eu tava te dizendo, que falta a gente olhar para as nossas sutilezas individuais, para o nosso mundo interno, investigar internamente quais são as nossas referências ancestrais, o que a gente vem aprendendo com as nossas mães, as nossas tias, o que moldou a gente como ser humano, e daí desenvolver uma força emocional que ajude a gente a bancar essas referências como direcionadoras de escolha, mais do que as referências que a propaganda entrega pra gente. Porque a gente vai buscando essa pasteurização, esse pertencimento através de replicar essas imagens, que dá errado no final. Porque a gente tenta replicar essa imagem, mas a gente não é a mesma pessoa da imagem. Nossa pele não foi tratada como aquela pele foi tratada. O ventilador não tá ligado pra gente. Tem todo um lifestyle em volta. Exatamente. Então, eu acho que anterior à informação de moda ou à informação técnica que constrói estilo pessoal, é a nossa própria informação direcionando essas escolhas. Como que eu quero me sentir, como eu quero parecer. E daí aprender a traduzir isso de acordo com as nossas próprias referências. Aqui, eu acho que talvez tenha uma dica que eu acho muito boa e que tem tudo a ver com isso, né? Que é o depois do quero, posso e preciso. Tem uma dica que eu gosto porque é menos baseada no preciso, porque, enfim, tô andando rasgada. Compre quando o item em questão fizer toda a diferença no seu guarda-roupa. Aí você lista algumas ideias e uma que eu gosto é o que faz a gente dar um salto de quem a gente é para quem a gente quer ser, que dá nova cara ao resto. Exato. Então, a roupa a gente sabe que é uma forma de se expressar e a gente não vai deixar de comprar, mas a gente vai mudar a forma como a gente compra. Quais são outras dicas pra gente encontrar esse quem a gente quer ser e usar a roupa não só em quantidade, né? Mas expressando o que a gente é. Olha, o livro é dividido em 3 grandes partes. E essas 3 grandes partes têm ideias, insights, sugestões, convites pra gente experimentar juntas dentro desses 3 territórios de pensamento e de raciocínio, que são o que comprar, quando comprar e como comprar. E o tempo inteiro a gente quer convidar nesse livro para que a gente pense mais sobre o como do que o que. Então, mais sobre o nosso comportamento, a nossa autonomia de tomada de decisão diante dessa atividade tão trivial que é comprar e se vestir, do que sobre o produto em si. O produto tá sobrando, a gente já viu nos seus dados. Quando você chama atenção para essa regrinha, essa da gente comprar só o que faz diferença, é um negócio muito óbvio, mas que até para mim, eu compartilho nesse livro tanto quanto eu preciso aprender. Eu também amo uma comprinha. Então, quando a gente pensa no que faz diferença no guarda-roupa, é óbvio, mas bate igual um tapa na cara. Porque assim, se eu tenho uma pilha de camisetinhas brancas e eu encontro numa loja uma camisetinha branca que é uma gracinha, uma fofurinha, nossa, um material gostoso. Essa camisetinha branca não faz diferença alguma no meu guarda-roupa. Mesmo que a vendedora ou que a minha amiga, ou amigas e rivais, né, quando a gente faz compras juntas, mesmo que quem esteja comigo diga, não, mas é todo um outro momento, né? Essa camisetinha tem uma manga diferente da outra camisetinha, tem uma gola diferente da outra camisetinha, mas a gente ainda vai estar de camiseta branca com todas essas que estão no guarda-roupa. Então, o que faz diferença no nosso armário é, primeiro e essencialmente, o que a gente não tem ainda
nesse guarda-roupa. Então, o que não existe lá. E a gente tem, durante todos esses anos de consultoria de estilo, eu exercitei, assim, exaustivamente, continuo exercitando comigo mesma, essa ideia de que para cada coisa que a gente tem, a gente precisa fazer acontecer 3 looks diferentes. Quando eu digo 3 looks diferentes, vamos usar essa mesma camisetinha branca. Não tô dizendo, como exemplo, né? Não tô dizendo da gente pegar essa camisetinha branca e fazer um look com uma calça jeans, um look com short jeans e um look com uma saia jeans. Porque a gente tá roubando no game, né? Mas se a gente pensa em cada peça de roupa, cada item de vestuário que a gente tem no armário ou que a gente tem intenção de levar para esse armário, a gente pode, antes de fazer isso acontecer, fazer um exercício imaginativo de visualizar. Eu consigo fazer um look de trabalho e um look de lazer com essa peça? Consigo fazer um look de frio, um look de calor? Um look mais de noite, um look mais de dia? Um look com uma coordenação inteira mais colorida ou inteira mais neutra? Eu consigo versatilizar esse uso para que o dinheiro que eu estou depositando nessa troca, né, em favor de ter esse produto, valha um tanto mais do que eu gastar esse dinheiro e deixar a representação desse dinheiro parada no meu guarda-roupa, ou repetir a representação desse dinheiro de um jeito que outras coisas que já custaram outros dinheiros me dariam de resultado. Então, eu fico muito impactada com isso aí, porque para mim mesmo, quando eu falo em voz alta, me parece óbvio, mas é alguma coisa que a gente precisa estar sendo lembrada, né? De revisitar, de reexercitar. E uma dica que eu acho que é muito boa de se lembrar é: não compre porque você merece. Eu faço isso frequentemente. Ah, mas eu trabalho muito, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa, etc e tal. Vou comprar sim porque é bonito e eu mereço. E aí você fala, a gente merece várias outras coisas, um mundo bem melhor. E, enfim, eu vou passar para uma outra dica aqui, pra gente já ir para uma coisa prática que também tem a ver com os 3 looks. Porque só vou te dizer uma coisa. Diga. A gente achar que a gente merece roupa e acessório é muito pouco. Muito Mano, triste. A gente merece muito mais. Sim. A gente merecia saúde, educação, desigualdade social a 0. Assim, para todas nós, até quem não tá no nosso campo de visão. A gente merecia ser mais bem tratada pelo Estado, a gente merecia equidade de gênero, mesmo na nossa classe, onde a gente tá, né, num banho de privilégios que a gente gente merecia coisas inimaginavelmente maiores, mais grandiosas do que roupinha, blusinha, sapatinho e acessório. Então é gostoso quando a gente usa essa desculpa pra gente mesma. É gostoso e eu acho que há espaço. Às vezes a gente quer comemorar alguma coisa que faz sentido comemorar com uma peça nova. Às vezes a gente tá numa ocasião celebrativa que a gente pode depositar os nossos sonhos e anseios numa pecinha. Mas isso, se é regra, a gente fica doente, porque é um adoecimento de sociedade, achar que a gente merece tão pouco. Quando a gente internaliza que a gente merece pouco, como uma blusinha, um sapatinho, um acessorinho, a gente passa a demandar pouco de quem deve esse merecimento pra gente. A gente é responsabilidade do Estado junto com o Estado, né? Então é muito pouco pra gente, a gente é bem mais maravilhosa do que isso. Exato, e vamos dizer que a gente merece, a gente comprou a blusinha e etc e tal, e pensou que cabem nos 3 looks no mínimo, e aí a gente faz uma conta de multiplicação que eu acho que é perfeita pra gente reduzir e pra gente usar mais o que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa, que é se comprometa a usar pelo menos 30 vezes. Mana, essa é juro. Perfeita. Eu parei pra fazer a conta. Assim, eu sou uma pessoa que consome bastante, mas eu até uso bastante. Então, a maioria eu tinha usado 30 vezes. Mas eu fui comprar um vestido depois de eu ler esse livro. Aí eu falei, meu Deus, eu vou usar 30 vezes? Eu falei, eu vou ter que ir na padaria pra valer a pena esse vestido. Enfim, vamos lá. E Por você que é tão importante essa esse regra? número de 30, ele vem… Se não tem esse dado aí, a gente podia depois buscar. Ele vem também de uma pesquisa. Mas, assim, é uma pesquisa que ronda o meu imaginário desde muitos anos, que diz que a gente tipicamente usa 20% do que a gente tem no guarda-roupa. Como pode a gente gastar dinheiro para construir um guarda-roupa de um tamanho 100 e usar só 20 desse guarda-roupa? Eu vou usar esses números que eu sou de humanas. Mas como pode? Porque me parece que se a gente fosse de exatas, a gente enxergaria nesses 80 não usados um monte de dinheiro parado. E dinheiro tá valendo um monte de coisa hoje, especialmente quando a gente não tem sobrando, assim. Então, como pode a gente se deixar levar por uma facilidade momentânea, que dá um prazerzinho que é muito efêmero, que passa muito rápido. Tipo, na primeira vestida em casa, que pulou uma banha, uma pochete, assim, do lado de uma saia que a gente leva, a gente já tá amaldiçoando essa saia. Então, muito pequeno o tempo de prazer que a gente vive com aquilo, em face das longas temporadas que a gente vive com um troço parado no guarda-roupa, esfregando na nossa cara uma frustração, um senso de burrice que a gente fez na hora. A gente faz isso com a gente mesma. Você entendeu, Letícia? Ninguém obriga a gente. A gente tá se deixando levar.
Mas eu tenho uma opinião, assim, a gente tem uma opinião que é aferida de muitos anos de prática, assim, de observação empírica na nossa atuação como consultoras de estilo, eu e a Cris escrevendo esse livro juntas. Isso vem, provavelmente, do pouco tempo que a gente dedica a gente mesma. A gente tá o tempo inteiro fazendo tarefeiras, a gente tá presa na nossa mente, num rádio ligado o tempo inteiro, revisando o passado, tentando prever ou controlar o futuro, muito loucas, sendo que no momento do aqui e agora, que a gente podia estar sentindo, percebendo o nosso corpo, atentas à nossa respiração, engolindo, consumindo a vida, assim, com mais vivacidade, com mais gostosura, olhando em volta, trocando com as pessoas, um pouquinho mais descoladas da tela. E veja, eu tô falando de mim também. Sim. Eu tô colada nessa tela de celular o tempo inteiro, como se fosse uma extensão do meu braço. A gente tá abrindo mão desse tempo em favor dessa doideira esquizofrênica de sistema em que a gente tá inserida. Então, no fim, todas essas regras desse livro, a gente fala isso no final. Sim. A gente tá usando o guarda-roupa como via de fluência para puxar essa conversa, mas é uma conversa que caberia em quaisquer outros âmbitos da nossa vida, sendo mulheres no mundo ocidental, no sistema em que a gente está inserida. Então, serviria para a gente pensar no nosso consumo de informação, nas nossas relações de família e de amigos, que são importantes para a gente enriquecer a nossa experiência humana, na maneira como a gente toca ou consegue definir os jeitos de trabalhar com que a gente trabalha. Então, a maneira como a gente se alimenta pra caramba, né? Esse livro vem de um livro a inspiração dele é um livro de comida, do Michael Pollan. Então, a maneira como ele pensa o nosso consumo de comida se rebateu em tanto insight pra gente pensar o nosso consumo de roupa. Eu não sabia disso, ótimo. Legal, né? Sim. O Michael Pollan, ele é um autor muito estudioso ele é um jornalista e ele é muito estudioso da nossa relação com a comida e da evolução do sistema alimentar ao longo da evolução do mundo. E ele tem esse livro que chama Regras da Comida. E ele separa nesse livro é a mesma estrutura, ele separa um monte de regras que dizem respeito a como a gente se relaciona com a comida e com a produção de comida. E uma vez, em 2016 mesmo, a gente estava numa reunião com a Rita Lobo e com o marido dela, Ilan, lá no estúdio Panelinha. E o Ilan, ele estava ouvindo a gente explicar o nosso jeito de trabalhar, a nossa metodologia, como a gente na consultoria de estilo coloca gente como mais importante do que roupa. E aí ele falou, gente, vocês conhecem o Michael Pollan? E nós duas éramos já fãs dessa produção de livros dele na alimentação. E a gente falou, nossa, a gente conhece, a gente tem o Regras da Comida. Aí o Ilan falou, vocês nunca pensaram em fazer um Regras da Comida da moda? Porque me espanta muito a ideia de que a indústria da moda ainda não se atentou para isso. Daí a gente olhou uma pra outra e falou, será? E maravilhosamente, assim, meses depois, 2 ou 3 meses depois disso, meu irmão mora fora do Brasil, eu tenho uma cunhada casada com ele, que estava num restaurante da melhor amiga do Michael Pollan, que é a Alice Waters, que é fundadora do movimento Farm to Table. Coincidências. Farm to Table no mundo. E ela encontrou o Michael Pollan lá e foi até ele e falou, Hi, Michael, I'm from Brazil. Sabe assim, bem em inglês da Anitta, maravilhosa. E sentou com ele e falou, escuta, eu tenho uma cunhada no Brasil, ela tem esse trabalho com estilo pessoal, no mercado da moda, ela coloca gente mais importante, num lugar mais importante do que roupa, e ela tá desenvolvendo nesse momento um projeto de replicar o Regras da Comida. Diz que ele abençoou grandemente, falou, gente, eu não entendi por que ainda não fizeram, tipo, tem tudo a ver. E o que é bom também é que não tem tanta cara de regra, a gente tá falando de regras, mas não tem cara de, meu Deus, é uma coisa impossível, é algo Letícia, bem factível. Isso tem a ver com linguagem, assim, durante o tempo de oficina de estilo, a gente comunicou em internet o que a gente fazia de 2003 a 2017, incessantemente, todos os dias, em todas as outras plataformas. E a gente, desde o início, bateu muito o pé nesse lugar de linguagem que não usa imperativo. Porque a gente herdou essa ideia de imperativos da mídia tradicional ou da propaganda que flui no lugar do faça, clique, compre. Então, toda a comunicação de compartilhamento de ideias de estilo pessoal ou de desenvolvimento de autonomia na hora da gente fazer escolhas de vestir, sempre teve a ver com uma linguagem que mais convidava ao exercício e que reforçava o tempo inteiro em que a gente estava exercitando esse exercício tanto quanto a gente estava compartilhando. Porque não tem ainda, nesse tempo e espaço que a gente vive, um ser 100% sustentável, 100% ético, o tempo inteiro correto, não no sistema que a gente está inserido. De repente, comunidades agroecológicas, não sei, apartados do sistema, mas aqui na urbe, onde a gente está, não tem como, nessa altura do campeonato, a gente, com o grau de discernimento que a gente já tem, a gente assumir essa posição. Somos guruas da inteligência e vamos te dar regras pra seguir. E aí meio paspalho, né? Exato, até porque depende muito de você, do seu autocontrole e do seu autoconhecimento sobre seu estilo e tudo mais.
E até da gente conseguir se dar as mãos, né, Letícia? Tipo, se a gente reconhece que eu, minhas amigas, você, minhas clientes, todo mundo que tem contato com esse livro, olha para esses lugares de autopercepção e de desenvolvimento de novas habilidades, né? Para crescimento de uma possível autonomia maior. Se a gente olha em volta e conclui que tá todo mundo vivendo essas mesmas angústias, essas mesmas dificuldades, como que a gente não se dá as mãos e fala, mana, hoje você esqueceu, mas eu tô aqui te lembrando, amanhã quando eu esquecer você me lembra. Você vai usar 30 vezes? Exato. E nesse lugarzinho, primeiro porque é bom pra gente reduzir a quantidade de coisas que a gente tem, pra que a gente exercite mais a nossa criatividade na hora de fazer valer o nosso dinheiro e usar essas coisas. E isso invariavelmente impacta no grande. Então, a gente não precisa sair de casa sendo ativista. A gente precisa sair de casa se autocuidando, porque naturalmente, né, automaticamente, esse ativismo vai aparecer no nosso ser, não no nosso falar ou implicar muito coisa. E assim, gente, só pra frisar que eu estou brincando com usar 30 vezes, você não precisa usar seu vestido de casamento 30 vezes, mas a calça jeans você pode muito Claro. bem. E sobre isso de usar muitas vezes e comprar o essencial, tem uma questão que às vezes acontece muito de as pessoas falarem, mas eu usei 4 meses e a roupa já está detonada. Como evitar isso, tanto na escolha quanto na preservação? Geralmente eu dou a dica pras minhas amigas, lavem menos calça jeans. Total. As pessoas usam 2 vezes e lavam, eu não faço isso. Não, lavem menos tudo. Mesmo considerando que a gente tá em país tropical, que a gente pega transporte, que a gente se esfrega em outras pessoas o tempo inteiro nesses transportes, que a gente tá sujeita mesmo a um monte de sujeira, a um monte de desgaste. Mas tem 2 coisas aí, Letícia. Uma é isso sim, quando a gente entende a nossa demanda, e a nossa demanda interna, né? De personalidade, de aspiração, de vontade. E a nossa demanda externa, de rotina, de estilo de vida, do que a vida pede pra gente executar quando a gente tá vivendo essa vida. Quando a gente entende isso, a gente pode começar a então, entender o de fora. Então, buscar essa informação do que é tecido durável, do que é tecido de qualidade, o que é material que pra mim vai funcionar. Porque não necessariamente, a gente ouve várias vezes as revistas de moda dizendo, no inverno, compre o melhor cachemir que você pode comprar. Mas vai durar muito. Não, e se eu pego um cachemir bom, dura a vida inteira? Se eu ando de motorista todos os dias, né? Se ninguém nem me abraça de tão chique que eu sou. Mas se eu pego o metrô todo dia, ou se eu carrego criança, se eu ando de mochila, se eu carrego pasta, esse cachemir vai custar um tanto, mas não vai valer esse tanto, porque não vai durar. Então, procurar entender tecnicamente o que faz de um tecido ele durar, ou ele ter muita qualidade, e adaptar essas características para mim mesma. E depois que eu levo isso para casa, porque não necessariamente o seu material de qualidade vai ser o meu, e não necessariamente material durável de qualidade demanda muito dinheiro. Demanda sim conhecimento técnico e antes um autoconhecimento para que a gente escolha o melhor que a gente pode dentro do budget ou do orçamento que a gente tiver. Quando a gente leva esse material durável e de qualidade para casa, aí a gente tem um outro trabalho que é o que você falou, manter esse material. Então, de que jeito a gente cuida desse material para que ele estenda a vida útil? Lavar menos é sempre alguma coisa que vai ajudar a durar, porque a roupa vai ter menos atrito, vai sofrer menos, especialmente com produto químico. E se a gente olha para trás e pensa como nossas avós, bisavós cuidavam das roupas, era do jeito mais simples e mais funcional, mais eficaz que a gente pode usar até hoje, a despeito da quantidade de produto que as prateleiras de supermercado oferecem pra gente. Mas, tipicamente, se a gente lava na água fria, usa sabão de coco, descarta o amaciante, se a gente quer um tiquinho de maciez a mais na roupa, a gente usa o vinagre no fim dessa lavagem, a gente tá com tudo tomado conta. E aí a gente tem nesse livro uma sacada que eu amo, que não foi a gente que inventou, que foi a Ingrid de Lisboa, home organizer, que passou pra gente essa receita, que é a receita de um desodorante de roupas, tá ligada? Estou tentando achar, sim, eu lembro. Desodorante de roupas, a Ingrid explica pra gente que é o seguinte, quando a gente usa a roupa e ela não tá suja, ela só viveu a vida tocando a nossa pele, encostando no nosso suor durante o dia, mas ela ainda daria pra gente usar ainda mais vezes antes de lavar, a gente pode ter essa misturinha no guarda-roupa e no fim do dia, chegar em casa, tirar essa roupa, colocar do lado avesso num cabide, borrifar essa misturinha, deixar essa peça dormir do lado de fora no ventinho e no dia seguinte só colocar de volta no guarda-roupa, porque é uma misturinha que refresca, que meio que cuida das bactérias ou das sujeirinhas que estão lá e estende um tantinho essa sensação de roupa limpa para que a gente lave menos.
A receita tá aí, eu vou tentar falar de qual, mas se você achar, a gente corrige. Eu tô tentando achar, mas me fala mais ou menos os ingredientes. Vou te dizer, 100 ml de água, 200 ml de vinagre, qualquer vinagre clarinho, branquinho, porque a gente não quer manchar essa roupa, 200 ml de álcool 70, que é um álcool ou de cereais que a gente compra na farmácia ou pede na internet. Se a gente faz essa misturinha, e tem gente, a Maripelle, do movimento Roupa Livre, ela tem até um aplicativo muito maravilhoso da gente divulgar, que é como se fosse um Tinder de trocar roupas, que junta gente que tá perto de gente querendo trocar roupas. A Maripelle, ela desenvolveu durante um tempão essa misturinha. Achei que você citou corretamente. Correta? Sim. Muito boa, muito dona do próprio livro, né? A Maripelle, ela fez essa misturinha durante um tempo para vender na lojinha, na anti-loja do movimento Roupa Livre, e ela acrescentava lavanda, ou um pinguinho de óleo essencial, ou a própria plantinha da lavanda, então ainda tem um cheirinho gostoso. É uma frescurinha gostosa da gente ter, mas eu acho ótimo. E que tem uma eficácia, né? Que tem uma utilidade. Se você usou a roupa por 2 horas no ar-condicionado, você não vai precisar lavar a sua calça jeans. Às vezes um dia inteiro no frio, assim, a gente não sua tanto. Então, do lado avesso, a gente cuidar dessa frescurinha, refrescar essa roupa e conseguir usar mais, é um adianto, né? Exato, e enfim, coloca menos na máquina e tudo mais. Sobre isso de trocar roupa e tudo mais, a gente vê várias alternativas nesse sentido. E uma coisa que geralmente é muito dito quando a gente fala sobre ter um armário menor e tudo mais e sempre que entrar uma roupa nova, doe outra. Ou faça doações se você não usou a roupa há mais de 6 meses. É óbvio que é ótimo você ter esse desapego, inclusive recomendável, viu, garotas? Mas isso pode ser usado como um subterfúgio, né? Pra você continuar comprando. Eu não sei como lidar com isso e como doar na medida do… Exato, não pode virar uma desculpa. Tipo, não, eu vou fazer essa compra aqui porque eu vou doar outras tantas coisas. E a gente, nesse sentido de reabastecer o guarda-roupa com uma coisa, tirando outra, nesse lugar faz muito sentido a gente pensar em usar até a exaustão, né? Consumiu aquela roupa inteira, então vamos substituir por uma equivalente, porque a gente sabe que aquele elemento visual específico daquela roupa funciona no nosso acervo. Mas tem uma coisa, Lê, que é quando a gente vai construir guarda-roupa eficiente, né? Guarda-roupa suficiente, que é mais eficiente, a gente pode pensar em proporções de peças que a gente tem nesse guarda-roupa, não quantidades. Não vale a pena a gente pensar tantas calças, tantas blusas, porque cada vida é uma vida. Exato. Mas se a gente pensa, e vale até pra boy, viu? Vale pra homem e pra mulher essa. Se a gente pensa que um guarda-roupa com menos partes de baixo e mais parte de cima é mais versátil, a gente já faz essa conta do que entra e do que sai com alguma perspicácia, com alguma estratégia a mais. Então, muitas vezes ao longo da minha carreira, eu recebo essa reclamação, assim, meu guarda-roupa tá lotado, eu não tenho nada pra vestir. E quase sempre o diagnóstico é esse. A gente entra lá e a pessoa tem muito mais parte de baixo do que parte de cima. E a gente interage com o mundo pelo nosso rosto, né? A gente fala por aqui, a gente pisca por aqui, a gente olha por aqui. Então, quanto mais partes de cima a gente tem pra versatilizar, menos partes de baixo que a gente tem, mais esse guarda-roupa funciona com menos, você entende? A gente precisa de menos coisa pra fazer ele funcionar mais. É mais inteligente. Exatamente. Ele se encaixa melhor. Ele rende mais coordenações. Então, se além dessas proporções a gente começa a aprofundar esse conhecimento e pensa, eu quero colocar uma coisinha nova aqui, mesmo tirando outra, mas eu quero colocar com estratégia, com perspicácia. Que cores eu tenho nesse guarda-roupa e que cores eu ainda não tenho? Eu tenho mais colorido, eu tenho mais neutro? Eu tenho mais coisa de trabalho ou tenho mais coisa de lazer? E a gente começa a afunilar esse jeito de abastecer o guarda-roupa para que a gente não chegue numa loja aleatoriamente e fala, não, eu sinto que eu preciso de tudo. Então eu vou comprar tudo que o meu cartão de crédito conseguir botar em parcelas aqui. Exato. A gente e vai… eu mereço. No fim é isso. Eu trabalho tanto, isso aqui. E no fim, amada, se você trabalha tanto, você precisa descansar. Você precisa de um abraço, uma sopa quente. Você não precisa, de roupa abarrotando o seu guarda-roupa. Então a gente olhar com esse olhar estratégico como a gente olha pra vida, né? A gente vai no supermercado, a gente tem uma lista antes. A gente olha pra despensa antes e chega no supermercado com uma lista do que a gente precisa. Então, olhar pra esse guarda-roupa assim, eu tenho parte de baixo, eu tenho parte de cima suficientes pra fazer render as minhas partes de baixo. Eu tô com muita coisa neutra e uma coisinha colorida, de repente faria isso render. Eu tô com muita coisa de frio e agora eu tô passando calor. Ou eu tô com… no trabalho eu tô sempre com a mesma cara e no final de semana, que são só 2 dias na semana, tá sobrando opção. Então eu tenho que reequilibrar isso. De que jeito eu me coloco a me estudar pra dar pra mim mesma o melhor que eu posso, né? Muito obrigada, Fê. Eu queria saber se tem alguma outra
dica rápida ou alguma questão que é importante a gente saber, eu realmente recomendo que leiam um livro, porque não é pra você jogar tudo fora, não é pra você parar de comprar, é só pra comprar mais inteligente e melhor. O prefácio da Érica Palomino diz isso, eu me acho muito chique de ter um prefácio da Érica Palomino. E ela diz isso, ela diz que a gente tá num tempo de construir identidade não tanto através do que a gente compra, mas muito mais através do que a gente não compra. E a ideia não é a gente não comprar, porque é isso, não estamos separados da urbe, né? Não estamos à parte do sistema. Mas a gente fazer escolhas que deem pra gente uma satisfação muito mais gostosa do que o pouco, a miséria, a migalha que a gente tá tendo hoje em dia escolhendo aleatoriamente. Então também recomendo que todo mundo leia esse livro. Queria convidar para conhecer meus outros 3 livros. Estão todos disponíveis no site da editora Companhia das Letras ou na Amazon, se buscar pelo meu nome, Fernanda Rezende, vão aparecer. Em especial, tem um outro livro que chama Como Construir um Guarda-Roupa Inteligente, que é um complemento muito bom desse aqui, que ensina a gente com exercícios práticos a mapear o nosso próprio guarda-roupa para fazer acontecer esse acervo de um jeito mais inteligente. Eu vou colocar todos os links para todo mundo comprar quando eu publicar o podcast, e aí todo mundo já tem acesso. Pronto. Muito obrigada, está sempre bem-vinda. Um beijo. Obrigada a você, querida. É uma conversa que rende, né? Sim, a gente começa. Obrigada, viu? Adorei. Um beijo, tchau, tchau.